tarde um pouquinho, o pastor conversou conosco para a gente falar um pouco sobre reforma, né, e as missões. Né? Então, nós vamos nos basear hoje em 3 capítulos do livro de 2 Crônicas. São os capítulos 14, 15 e 16. E vamos falar um pouquinho sobre reforma e a implicação dela nas missões. Esse texto de Crônicas, os capítulos 14, 15 e 16, falam a respeito de um reformador, o rei Asa. Esse reformador, jovem ainda, no ano 911 a.C., quase 1000 anos antes de Cristo, esse reformador assume o reinado de Judá. E quando ele entrou na responsabilidade do reino como rei, a primeira coisa que ele fez foi pensar numa reforma. E é interessante que ele não pensou como rei numa reforma tributária. Ele não pensou numa reforma previdenciária. Ele não pensou numa reforma administrativa do reino. Ele não pensou numa reforma financeira. Ele pensou numa reforma religiosa. E é interessante que ele já entra no reino, reformando o reino no aspecto religioso. E por que é que ele pensou no aspecto religioso? Por quê? Porque se ele conseguisse uma reforma religiosa, ele conseguiria reformar outros aspectos do reino. Ele não pensou num aspecto externo, num aspecto aparente. Ele pensou num aspecto estrutural, num aspecto de pessoas, num aspecto de coração. E o que faz o rei Asa, esse jovem rei? Ele faz uma reforma religiosa no reinado de Judá, no reino de Judá. E olha que interessante o que ele começa a fazer quando ele assume o reino de Judá e de Benjamim. Ele começa no 14 dizendo o seguinte, que no 14, 2, diz que Asa fez o que era bom e certo aos olhos do Senhor seu Deus. E olha o que ele faz. Removeu os altares estrangeiros. Aliás, estrangeiros. Tem versões que dizem de forma diferente. E os santuários idólatras. Despedaçou as colunas sagradas, derrubou os postes de Aserá e ordenou ao povo de Judá que buscasse ao Senhor, o Deus de seus antepassados, e obedecesse às suas leis e os seus mandamentos. E Asa também removeu os santuários idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá.
primeira coisa que o rei Asa fez foi esta reforma religiosa. E o que implicou essa reforma religiosa? Tirar, remover, expurgar tudo aquilo que ele entendia que de fato comprometia o verdadeiro sentimento de adoração daquele povo. Então, o primeiro aspecto de uma reforma religiosa é tirar, é remover sujeira, remover rachaduras, remover mau cheiro, tirar. E ele entrou no reino dele fazendo isso. E não é fácil. Não é fácil você assumir um governo e você começar a retirar coisas que estão profundamente enraizadas na cultura de um povo. Impressionante. Mas o povo estava enraizado em comportamentos, em sentimentos, em rituais extremamente nocivos, peçonhentos e venenosos para o bom andamento daquela nação de Judá. E pensou aquele rei Asa, aquele rei novo: se eu não fizer isso, com certeza eu vou ter dificuldades financeiras no meu governo. Eu vou ter dificuldades de unir a minha nação em torno de algum propósito que eu queira fazer. Eu vou ter dificuldades de conduzir o meu reino de uma maneira que ele possa prosperar, em que eu possa planejar, em que eu possa ter propósitos e que eu possa alcançar aquilo que eu desejo. Então, nós vemos aqui um reformador preocupado com uma reforma não política, não jurídica, mas uma reforma religiosa. E o que é que ele faz nessa reforma religiosa? Ele procura, de alguma maneira, fazer aquilo que os reis anteriores não fizeram. Aquilo que reis colocaram ao invés de tirar, a exemplo de Salomão, que implantou e permitiu que houvesse a edificação de altares, os cultos os rituais de prostituição cultual, a edificação de altares e de sacrifícios de tal maneira que a idolatria, os rituais tomaram conta de vários altos da cidade de Judá, de bosques, de montanhas, e infelizmente tomaram a cidade de Jerusalém, cercaram o templo, lugares sagrados de Jerusalém, contaminaram totalmente o sentimento religioso daquele povo, e isso refletiu no seu comportamento.
E ele se preocupou com isso, ele foi um reformador religioso. E isso tudo, com certeza, objetivando o momento da vinda do Senhor Jesus Cristo para o futuro. Mas aí nós vamos na reforma do século XVI. Este mês de outubro comemoramos a reforma do século XVI, em que nós, no dia 31 de outubro de 1517, um monge, ele não era rei, ele não tinha importância política, social, ele era um monge da ordem dos agostinianos. E ele, então, um homem sincero ali dentro, ele começa a observar algumas coisas interessantes com as quais ele não concordava, e ele percebe o quê? Ele percebe um distanciamento semelhante ao que havia em Judá. E o que é que ele faz, este jovem, depois de formado em teologia, depois de doutorado e depois de professor lá em Wittenberg? O que é que ele encontra? Um quadro, um cenário terrível, horroroso, um cenário de total descaso com aquilo que era importante para a vida religiosa daquele povo. O que ele faz? Ele então estabelece as suas 95 teses, ele afixa aquelas 95 teses, e quem teve a oportunidade de ler essas teses, ela está aí, é só entrar no YouTube e você vai ler as 95 teses. O que essas teses elas fizeram naquele momento? Elas estavam objetivando levar a igreja, no caso católica, a ter a consciência de que ela tinha que retirar muitos entraves, muitos entulhos, muitos erros, muitas coisas abomináveis aos olhos de Deus. E o que a reforma religiosa ofereceu naquele momento? Que se retirasse, que se removesse alguns dogmas, alguns ensinamentos perniciosos, errôneos. Porque a igreja estava sem instrução, a igreja estava sem ensinamentos, a igreja estava sem o verdadeiro Deus. E o que a igreja católica, até hoje, qual é o dogma mais importante da igreja católica? Qual é? Onde a igreja católica se fundamenta, que se tirar esse dogma, você destrói a igreja católica e destrói os anos e os séculos de existência da igreja católica e faz ela ruim. Qual é o dogma? Qual é? O dogma da infalibilidade papal. Este é o dogma. E por que este é o dogma? Porque se acredita que o apóstolo Pedro, aquele homem que andou com Cristo, foi o homem a quem o Senhor transmitiu toda a responsabilidade para que ele pudesse representar a Deus na terra através da Igreja Católica. E o que nós encontramos ali? O que nós vemos? Olha o ensinamento deles. Assim, Pedro era um pecador. Pedro negou a Cristo. Pedro foi uma pessoa reprovável, um homem pecador. No entanto, após o Senhor Jesus Cristo escolhê-lo dentre os apóstolos para ser a pedra da igreja, ele passou a ser perfeito. Ele passou
a ser infalível. Ele passou a dizer, a ser a boca de Deus. E nós vimos aqui, num daqueles nossos encontros, quando eu falei a respeito da igreja de Alexandria, a igreja de Roma, a igreja de Antioquia, aquela situação, esse dogma surgiu na história da igreja, e a palavra do Papa é mais importante, e ela é capaz de substituir qualquer texto das Escrituras, qualquer texto. Se amanhã, numa encíclica papal, ele estabelecer qualquer ensinamento, mais um ou outro contrário à Bíblia, é esse que vai prevalecer, é esse, porque ele é a boca de Deus. Esse é o dogma mais importante da Igreja Católica, e é exatamente esse dogma que tem sido comprometido pelo próprio Papa Francisco intencionalmente, e ele tem de alguma forma desestruturado a Igreja Católica. Mas se nós analisarmos as teses de Martinho Lutero, várias delas batem exatamente na questão da infalibilidade do Papa. O Papa não é infalível, pode olhar nas teses. O Papa é um pecador, o Papa também precisa ser salvo, o Papa também precisa corrigir este erro. O Papa não pode aprovar as indulgências, o Papa não pode perdoar pecados, o Papa não pode, ele não representa a igreja, ele também é uma pessoa que peca, como qualquer outro. E esse ensinamento foi avassalador no século XVI. E aí a gente percebe hoje, né? E aqui a gente vê o tempo de reformar. Lá, há muitos anos antes de Jesus Cristo, era um tempo de se fazer reforma religiosa. Depois de Jesus Cristo, na Europa, no século XVI, foi um tempo de fazer reforma. Hoje, nós vivemos um momento em que também estamos num tempo de fazer reformas. Nós não encontramos diferença na época do Rei Asa, não encontramos diferença na época de Martinho Lutero, e não encontramos diferença na nossa época de hoje. Não encontramos. A sociedade continua da mesma maneira. Mas o que é que mudou com as reformas? O que muda com as reformas religiosas? O que mudou lá na época do Rei Asa? O que mudou na época do século XVI? E o que mudou na nossa época com relação à reforma? Houve algumas mudanças, é óbvio, né? Elas ocorreram. Mas o que é que nós encontramos de semelhança entre esses pontos da reforma da época do reformador Asa, da época do reformador Martinho Lutero, Calvino e tantos outros, e na época em que a igreja continua reformando hoje, na época em que homens continuam nos seus púlpitos ensinando a necessidade de reformar, ensinando a necessidade de se retirar muitas coisas da vida, da nossa igreja, da nossa sociedade, para que nós possamos estar com o Senhor. O que é que realmente tem a ver? Olha o versículo de número 3 de Crônicas 15. Dá uma olhada. Olha o que diz esse versículo. Segundo Crônicas 15, 3. Veja, depois que o rei Asa fez aquela reforma toda, o que ele fez? Ele destruiu os altos,
o que existiam nos altos? Os altos existiam sacrifícios. Você levava o alto para fazer sacrifícios. Sacrifícios do quê? Sacrifícios de animais. Mais para frente, o que houve? Sacrifícios de crianças. Sacrifícios, mortes. Os altos eram uma abominação para o Senhor. Ele muda os altares. Ele retira aqueles ídolos. Ele vai removendo todo esse entulho religioso que existia naquela época e que não se aproximava de Deus. E aí a gente encontra aqui que quando ele fez isso, uma coisa interessante aconteceu, que é o inverso do que normalmente costuma acontecer com a Bíblia. Se olharmos a vida dos reis, a gente vai encontrar profetas indo lá e dizendo para o rei: você está errado, você cometeu esse erro, você tem que mudar, você precisa tirar isto, você precisa deixar de fazer este tipo de coisa, você não está agradando a Deus com relação a isso. O que aconteceu no caso do rei Asa foi diferente nessa parte. Ele primeiro fez a reforma religiosa, ele iniciou batendo nessa reforma, retirando tudo. Quando ele fez isso, o que o Senhor Deus fez? Mandou um profeta até ele. Mandou um profeta. E o que o profeta foi fazer? Foi elogiá-lo. O profeta foi enaltecê-lo e foi dizer: você está certo. E olha o que ele fala aqui no caso. Ele põe assim, durante muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem lei para instruí-los. Durante muito tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem lei para instruí-lo. Naquele tempo, veja o 5, naquele tempo não era seguro viajar. Talvez a versão dos irmãos esteja um pouquinho diferente. Problemas afligiam os habitantes de todas as terras. Uma nação lutava contra outra e uma cidade contra outra, pois Deus o afligia com todo tipo de angústia. Quanto a vocês, porém, sejam fortes e corajosos, pois o seu trabalho será recompensado. Então o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded, no primeiro, e ele foi ao encontro do rei Asa. Ouça-me, Asa, disse ele, ouça-me todo o povo de Judá e de Benjamim, o Senhor estará com vocês enquanto estiverem com ele, sempre que o buscarem, o encontrarão. O Senhor foi ao encontro de Asa e confirmou aquela reforma religiosa. E disse que eles estavam fazendo o que era correto, Deus estava com eles e Deus estava confirmando aquela reforma que ele havia feito. Olha, irmãos, agora eu quero que os irmãos vejam uma coisa. O que o profeta Azarias diz? Durante muito tempo, o que fez o rei Asa? Ele entrou no reinado dele e já promoveu uma reforma. Ele promoveu a reforma. Ele parou aquele muito tempo em que o povo estava sem o Deus verdadeiro. Ele já começou a aproveitar o tempo dele. E o Senhor diz: durante muito tempo, Israel estava sem o verdadeiro Deus.
Durante muito tempo Israel estava sem sacerdote para ensinar, e durante muito tempo Israel estava sem lei. Israel estava sem as coisas mais importantes para que o povo pudesse ter um encontro com Deus. E o que Asa faz? Asa muda essa realidade. Aí é que eu quero que os irmãos entendam uma coisa aqui, que é o que vai acontecer, que é o que vai nortear essa reforma aqui de Asa. Olha o que ele fala aqui. Veja bem, quando, no caso, você precisa fazer um bolo, Tá aí, quem é os cozinheiros, só fazer um bolo, Ou alguém precisa consertar alguma coisa. Você chega e vai trabalhar com os ingredientes. De repente você percebe que você não tem ovo para fazer o bolo. O que você faz? Não tem ovo. Cícero, não tem ovo para você fazer o bolo. O que você faz? Você vai buscar o ovo. Parece que é uma coisa assim que não tem muita importância aqui, Você vai buscar o ovo, certo? Você vai buscar o ovo para você conseguir fazer o bolo. Quem tem que arrumar um carro, faltou ali uma borracha tal, você vai buscar a borracha, não é? Que senão você não consegue. Aí vem uma situação. O ato de você buscar não quer dizer que você vai encontrar, De repente você sai para buscar e você não encontra aquilo que você quer. Então o que acontece? O fato de você buscar não quer dizer que você está realizando aquilo que você pretende, não quer dizer que você está encontrando aquilo que você está buscando. O que é buscar? O que é buscar? É você pretender encontrar alguma coisa que você quer, A gente está aqui numa investigação policial, Tem lá um inquérito e você precisa descobrir aquela prova. E você vai então fazer uma busca para tentar. Você pode não achar, como acontece muitas vezes, a gente saiu para poder buscar, para poder encontrar uma determinada coisa, fomos buscar, fizemos tudo numa operação, um planejamento para buscarmos aquilo que a gente queria. No entanto, não encontramos aquilo que a gente queria. Fomos no lugar certo, fomos na pessoa certa, fomos na hora apropriada, sabíamos aquilo que a gente queria buscar, nós tínhamos conhecimento do que nós queríamos buscar. No entanto, todo aquele empreendimento, tudo aquilo que a gente fez para buscar, a gente não conseguiu encontrar. Não conseguiu encontrar. O que a gente percebe aqui na reforma de Asa, a parte mais importante da reforma de Asa é que ele buscou e incentivou o pessoal a buscar. Buscar o quê? Buscar a Deus. Neste caso, é buscar a Deus. Mas acontece que muitas vezes você vai buscar a Deus, você encontra Deus. Eu tenho todo um interesse, intenção, eu sei que eu preciso, eu tenho que buscar a Deus nesta questão, eu preciso, mas eu encontro Deus. Porque buscar não é automaticamente encontrar aquilo que eu busco. Eu vou orar a Deus, eu vou buscar a Deus, eu vou orar então. Eu empreendi, eu estou utilizando um veículo para buscar a Deus, que é a oração. Oração não é Deus. A oração é um veículo para eu encontrar Deus, mas a oração em si não é Deus. Não é pelo fato de eu estar orando ali que eu encontrei Deus na minha oração. Eu procuro
buscar a Deus, mas muitas vezes eu não encontro a Deus. E a reforma do rei Asa, ela tinha exatamente este objetivo. Ela se pautou, a gente vê aqui nos capítulos, ela se pautou exatamente nessa questão de buscar ao Senhor. E aí, o profeta, ele fala o seguinte, olha o que ele diz, o profeta, no capítulo 15, no texto que a gente leu lá em cima, no versículo 1, ele coloca assim, ó, sempre que o buscarem, o encontrarão, mas se o abandonarem, ele os abandonará. Naquela reforma que Asa estava fazendo, naquela limpeza que ele estava fazendo, Deus estava aprovando aquilo e falou: toda vez que você me buscar, você vai me encontrar, mas se você me abandonar, eu também vou te abandonar. Aí vem a questão, numa reforma religiosa que ocorreu com Asa, na reforma religiosa do século XVI e na reforma do nosso tempo, porque sempre é tempo de reformar e precisamos reformar, qual é a base da reforma? O que aconteceu com Asa? Ele buscou ao Senhor, mas para buscar ao Senhor ele teve que retirar uma porção de entraves que estavam entre ele e o Senhor. Ele retirou, ele foi retirando, mas ele não estava adorando aqueles deuses, ele não estava fazendo uma prostituição cultural, ele não estava sacrificando crianças, ele não edificou ali nenhuma imagem, ele não fez isso, ele não fez, mas havia aqueles entraves na vida daquele reino, e ele tinha que retirar aquilo. Ele tinha que tirar, e o Senhor aprovou aquilo. Mas o que aconteceu com Martinho Lutero na época em que ele fez aquela reforma? Ele estava exatamente dizendo isso: busquem ao Senhor. Mas para buscar ao Senhor, você precisa tirar os entraves da idolatria, você precisa tirar os entraves dos dogmas. Para você buscar ao Senhor, você precisa se empenhar nesta situação. É por isso que é interessante uma frase de Victor Hugo, em que ele diz que muitas vezes para você alcançar o seu objetivo, você não precisa de poder, você não precisa de força, você precisa de determinação. É determinação. E Asa, ele tinha que se determinar a tirar tudo aquilo, para que a reforma dele fosse sendo executada. E ele tentou e lutou e fez, e muitas coisas ele não conseguiu tirar da reforma religiosa que ele fez, mas ele tirou o máximo que ele pôde, e Deus se agradou com ele. Martinho Lutero fez exatamente isso, ele queria tirar os vários entraves, ele queria tirar as indulgências, que é o dinheiro que você dá lá para você pagar o perdão, ele quis tirar os dogmas da igreja, ele quis limpar, retirar, para que aquele ato da busca de Deus fosse possível. E ele intencionou isso, exatamente isso agora. O que acontece quando nós vamos buscar ao Senhor Deus? Agora, no nosso tempo, nós precisamos continuar tirando os entraves. Isso é reformar, é tirar, é continuar tirando. E às vezes as coisas vêm, as coisas acontecem, os impedimentos, os obstáculos, você precisa sempre estar tirando, sempre estar reformando, sempre estar buscando, para você poder retirar. Muitas vezes você se cansa de buscar a Deus, porque há muitos entraves, há muitas coisas que desanimam e tiram a nossa determinação. Aí eu não vou mais buscar a Deus. E veja, não estou dizendo que o fato de estarmos numa igreja significa dizer que nós estamos buscando a Deus.
É muito diferente. O fato de buscar a Deus não quer dizer estar na igreja sentado, ouvindo e fazendo. Não quer dizer isso. Eu posso estar com a Bíblia na mão, eu posso ouvir ensinamentos, eu posso estar participando dos trabalhos, mas eu não estou buscando a Deus. Muitas vezes eu não estou, porque a busca não quer dizer conhecimento da palavra de Deus somente. Não quer dizer que eu tenho uma capacidade de entender. Buscar a Deus vai além de segurar uma Bíblia. Buscar a Deus vai além de orar. Buscar a Deus vai além de você conhecer e saber. Vai muito além do ato de buscar. É encontrar a Deus através de tudo isso que nós estamos fazendo. E muitas vezes precisamos tirar esses entraves. Não basta simplesmente ler a Bíblia e orar para dizer que nós encontramos a Deus no ato da busca. Vai muito além do que isso. E é por isso que muitas vezes algumas pessoas estão intencionadas em buscar ao Senhor, mas elas não estão buscando a Deus do jeito certo. Não estão no caminho certo. Estão muitas vezes se apropriando de muitos obstáculos e cultivando aqueles obstáculos e adornando aqueles obstáculos e apenas deslocando. Tem que ser retirado. A Bíblia fala que ele buscou a Deus de tal maneira que, olha que coisa interessante ele fez. Diz que ele destruiu bosques. E disse que também ele depôs a própria avó. Asa depôs a própria avó. Ele teve que retirar a avó do caminho dele. Por quê? Porque ela mandou fazer uma estátua abominável ao senhor dela, a Azerá, e colocou exatamente na entrada do templo. Toda vez que você ia ao templo, você encontrava aquela estátua. E a Azerá era a deusa da fertilidade. E ela era confundida com as árvores. Então o que acontecia? Era como se as árvores fossem essa entidade. Então o que eles faziam? Eles incrustavam ali, eles criavam no próprio tronco da árvore a imagem da Azerá, que era uma mulher. E muitas vezes fazia ela de forma imoral. E essa senhora, essa avó de Asa, construiu exatamente, mandou colocar uma árvore, mandou colocar essa Azerá exatamente na entrada do templo. E olha o que teve que fazer rei Asa. O que ele teve que fazer? Ele teve que retirar aquilo, moeu tudo aquilo, e ele acabou depondo a rainha, a mãe rainha, que era aquela senhora que representava a adoração da deusa Azerá. E o que ele fez? Ele depôs aquela mulher, tirou-a do caminho, tirou uma pessoa que estava entre os propósitos dele e Deus. Tirou aquilo, retirou, depôs aquela mulher, depôs a própria avó. E aí eu volto a citar Vitor Hugo. Interessante essa frase de Vitor Hugo, em que ele diz assim: para que o homem seja civilizado, você tem que começar a reformar, você tem que começar a trabalhar com a avó dele. O que acontece muitas vezes é que existem entraves, existem situações que elas são criadas por gerações no nosso meio, no seio da nossa casa, no seio da nossa família, enfim, e elas enraizam de tal maneira e que você precisa trabalhar com essa situação, e isso você tem que caminhar para trás para poder tirar tudo isso, para poder melhorar a vida de uma determinada pessoa. E ele faz isso, ele depõe a avó na reforma que ele teve que fazer. E muitas vezes nós precisamos, no ato da nossa busca, nós precisamos retirar muitas coisas. É por isso que se diz:
buscar não é encontrar, buscar é retirar essas coisas, para que depois a gente possa encontrar aquilo que a gente pretende, que é Deus. Essa é a reforma que aconteceu no rei Asa, foi a reforma, a essência da reforma protestante que aconteceu no século XVI, e essa é a reforma que continua e que nós temos que fazer, porque muitas vezes nós dormimos buscando a Deus e acordamos distante de Deus, começamos o dia intencionando buscar a Deus, terminamos o dia muito distante e vencidos por entraves que nos impedem de continuar a busca. Mas aí a gente vem aqui para terminar, né? Diz assim, olha só, o 14:4, olha o 14:4, olha o que fez o rei Asa: ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus de seus antepassados, e obedecesse às suas leis e os seus mandamentos. E depois ele vem no 7 e ele coloca assim: e Asa disse ao povo: vamos construir essas cidades e fortificá-las com muros, torres, portões e trancas. Aí tem outro lugar, está ferrolhos, portas e tal, né? A terra ainda é nossa, porque buscamos o Senhor nosso Deus, e Ele nos deu descanso de todos os lados. Assim, eles prosseguiram com os projetos e os concluíram com êxito. Quando você busca a Deus, diz aqui a palavra de Deus, você está reformando a sua vida. O que acontece? O que aconteceu com ele? Veio o descanso, veio o repouso. Uma das evidências de que na nossa busca nós encontramos Deus é exatamente quando nós encontramos descanso e repouso. Mas não é o descanso e o repouso no sentido de que agora eu tenho Deus, eu vou deitar na rede, na minha casa e vou descansar. Não é isso, não é isso. O descanso que o Senhor fala quando buscamos a Deus é aquela pausa que Deus nos dá entre as nossas lutas, para que nessa pausa consigamos fazer aquilo que é necessário para que a gente consiga o nosso propósito. Então não é descansar no sentido de relaxar, não é descansar no sentido de ser sedentário, é no sentido de ser ativo durante o descanso, esperando o momento em que as adversidades virão, porque elas virão. Então, quando buscamos a Deus e encontramos períodos de descanso e de repouso na nossa vida, é a evidência de que a nossa busca, ela foi recebida pelo Senhor, e o Senhor nos retribui com descanso e com repouso. Ou seja, olha o que ele fez aqui. Durante o seu repouso, o seu descanso, o que ele fez? Edificou cidades, construiu cidades, construiu aquelas cidades para que ele pudesse prosperar. E aí vem, e quando o Senhor nos dá o seu repouso, e a gente planeja e executa, a gente alcança aquilo que a gente quer. Deus nos abençoa e nos faz alcançar aquilo que queremos. Então, quando tivermos um repouso na nossa vida, um descanso, temos a certeza de que nós vamos entrar num período de descanso para restaurarmos a nossa força e não relaxarmos a nossa vida espiritual, mas para fortalecê-la, a fim de que consigamos alcançar o nosso propósito, para no amanhã continuarmos buscando a Deus, removendo os entulhos espirituais e complicados, para que encontremos a Deus. É um processo que não termina jamais, jamais. Essa é uma consequência de que achamos ao Senhor. Veja outra, o que ele diz ali em 15:12. Veja o que ele fala em 15:12.
Então fizeram um acordo de buscar o Senhor, o Deus de seus antepassados, de todo o coração e de toda a alma. Concordaram que qualquer um que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria morrer. Jovem, o idoso, homem, mulher. E fizeram esse juramento de lealdade ao Senhor, em alta voz, ao som de trombetas e clarins. Todo Judá se alegrou com esse acordo, pois fizeram de todo o coração. Veja o que acontece quando nós estamos buscando a Deus. Nós não fazemos carreira solo. Uma das evidências de que nós encontramos o Senhor nosso Deus é exatamente o fato de fazermos alianças, pactos com aqueles com os quais nós convivemos e adoramos a Deus. Uma das evidências é de que nós estamos unidos, estamos celebrando em congregação o ato de buscarmos ao Senhor. Ninguém consegue reformar nada, ninguém consegue uma força se não estiver unido com o povo de Deus. Veja o que aconteceu aqui em Asa. Por que deu certo a reforma de Asa? Porque o povo abraçou aquela ideia da reforma. O povo abraçou e fez um pacto: vamos juntos buscar o Senhor. E aí deu certo. O que aconteceu na reforma do século XVI? Por que ela deu certo? Porque quando Lutero afixou aquelas teses, ele mal sabia que aquilo iria se espalhar por toda a Europa. E todas as pessoas liam aquilo e diziam: está certo. As pessoas entendiam aquilo e falavam: ele está certo, mesmo ele não tendo a intenção de fazer tudo o que aconteceu. A reforma ocorreu porque o povo apoiou e o povo estava unido. É isso que o Senhor faz. O Senhor não usa uma pessoa só. Ele usa um rei, mas até o rei precisa do apoio do seu povo. Ele usa um monge, mas ele precisa do apoio das pessoas. Uma igreja quer reformar, quer buscar a Deus, quer retirar as coisas, ela precisa estar unida, fazendo aliança. Ela precisa pensar da mesma maneira, ela precisa sentir da mesma maneira. Ela não pode se dividir, ela não pode se desentender. Ela tem que se unir neste propósito, ela tem que fazer um compromisso de estar. E essa situação redunda em alegria, redunda em louvor, em agradecimento. Quando buscamos a Deus e retiramos esses entraves, nós encontramos uma mão que se estende para nós e nós encontramos alegria. A maior prova de que na nossa busca nós estamos encontrando a Deus, ou seja, Deus está nos encontrando, é quando temos a alegria do Senhor no nosso coração. Temos a alegria de dizer: hoje é o dia do Senhor, eu vou à sua casa. Hoje é o dia que eu posso orar com a minha família. Hoje é o dia que eu vou visitar aquela senhora enferma e vou levar Jesus ao seu coração. E quero que a igreja ore para que eu possa levar o Senhor. E a igreja tem que estar unida com este propósito, para poder reformar a vida daquela pessoa, para poder alcançar os seus compromissos. E é isso que o Senhor quer. O Senhor não quer isolamento. O Senhor não quer solidão, Ele quer congregação, Ele quer igreja. Quando o Senhor chegou na terra, Ele se juntou com 12 homens. Esses 12 homens se juntaram com tantas outras pessoas. Hoje nós temos uma nação que adora a Deus e que busca a Deus e que precisa estar preocupada com a reforma. Quem não se preocupa em reformar a sua vida, não se preocupa em buscar a Deus, não reforma a sua vida. Para no tempo da espiritualidade, para no tempo da consagração. Essa é, e vamos para encerrarmos aqui, né?
E o Senhor nosso Deus, ele vem depois e diz o seguinte: buscaram ainda no 15:15, ele coloca: buscaram o Senhor com sinceridade e o encontraram, e o Senhor lhes deu descanso de todos os lados. É a mesma coisa que eu já tinha considerado. Quando nós buscamos ao Senhor, nós encontramos o descanso, e não para dormirmos, mas para nos consagrarmos mais. E depois, para encerrarmos agora, essa reforma, ela continuou de tal maneira que os reis que vieram depois se preocuparam muito em colocar seus príncipes, seus sacerdotes, seus levitas, seus homens, para poder ensinar a palavra de Deus. Ensinar. O que decorre dessas reformas é o ato de podermos nos comprometer com a palavra de Deus, com a lei de Deus, e de ensinarmos. Esta é a função principal das missões. O que a missão faz? O que um missionário faz? Ele ensina. Ele ensina a palavra de Deus. Ele promove as reformas em corações pecadores, distantes do Senhor. Então, irmãos, apenas isso para encerrarmos, é entendermos que quando buscamos ao Senhor, nós promovemos reformas na nossa vida, necessárias, e que buscar ao Senhor não quer dizer que vamos encontrá-lo enquanto não eliminarmos algumas coisas que muitas vezes nós carregamos, e precisamos ter determinação no sentido de retirarmos essas coisas para termos o prazer de estarmos juntos com o Senhor, louvando a Deus e não permitindo que haja uma reforma artificial. Hoje nós vivemos no mundo da artificialidade. Hoje nós vivemos no mundo da inteligência artificial. A inteligência artificial nunca será capaz de buscar a Deus e de promover uma reforma espiritual, religiosa como se deve. Por quê? Porque a inteligência artificial não tem coração. E o que o Senhor olha quando o homem está buscando a Deus? Está vendo o seu coração, está vendo se ele está com o coração comprometido e buscando a Deus de coração e com toda a sua boa vontade. A inteligência artificial não tem isso. E nós estamos vendo reformas artificiais e que estão tomando conta das reformas reais que nós temos que preservar e buscar através da palavra de Deus. Que nós possamos então ser reformadores. Rei Asa foi reformador, Martinho Lutero foi reformador, e nós somos reformadores. E precisamos entender que nós somos e precisamos reformar. Não podemos parar, não podemos cruzar os braços. Foi Martinho Lutero, ótimo, que reforma linda, a reforma continua. Foi Asa, né? Nós somos reformadores. E Deus quer que nós o busquemos para alcançarmos essas reformas e que elas não sejam artificiais, mas sejam espirituais. E que Deus nos abençoe. Amém.